Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos iniciando mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar. Com vocês aqui, Carlos e Jussara Malabi e Marco Gandra. Vamos para o início dos estudos e pedir a Jussara para fazer a prece. Boa noite, amigo. Vamos unir os nossos pensamentos, nossos corações, solicitando os amigos espirituais que roguem conosco a bênção de Deus, nosso Pai, que nos auxilie nesses momentos de reflexão, de estudo, para que possamos juntos reforçar as nossas vibrações mais carinhosas aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, que possamos, Senhor, entender e procurar melhorarmos nessa nossa vida, mediante o estudo e a análise que teremos a oportunidade de fazer hoje. As tuas bênçãos, rogamos a tua proteção. Que assim seja. Muito bem, queridos amigos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 1º da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que trata das penas e os gozos terrestres. E o tema de hoje é o item 4, que é uniões antipáticas. Nós vemos que o Kardec reuniu nesse capítulo uma série de questões que vemos estudando sobre a felicidade, a infelicidade, sobre os tópicos ligados a essas questões. Nós vamos estudar, então, hoje uniões antipáticas e vamos ter trechos aqui do Livro dos Espíritos, do livro Inspiração, de Chico Xavier, Vida e Sexo, Busca e Acharás e o Evangelho de Chico Xavier. São uns trechos que vão ser retirados pontualmente dos livros, seguindo, é claro, a ordem do Livro dos Espíritos. Essa questão das uniões antipáticas é uma questão presente no nosso dia a dia, presente em todo o nosso relacionamento humano, com relação à antipatia e à simpatia. São duas coisas que estão muito presentes no nosso relacionamento do dia a dia. E nós precisamos entender isso um pouquinho mais. Kardec dá aqui a oportunidade, nessas questões que ele fez aos espíritos, de adentrar levemente no assunto. Para quem desejar depois aprofundar mais, é importante ver esses livros que nós comentamos aqui no início, né? Especialmente em relação à vida afetiva, o livro Vida e Sexo entra com alguns detalhes, né? E vão fortalecer o entendimento. Nós separamos também uma questão, como fazemos sempre, para nos motivar a entender melhor durante o estudo as questões expostas. Nós colocamos uma questão: por que existem antipatias gratuitas? Por que surge esse tipo de antipatia? Nós vemos em nossa vida, em todos os momentos, surgirem, às vezes, pessoas que nós encontramos que temos uma simpatia enorme, imediata, e outras que nós nem tanto temos essa ligação, e muitas delas até, de certa forma, sentimos uma certa repulsão, talvez, ou coisa desse tipo. Então, com as questões que foram colocadas hoje aqui, nós vamos procurar responder isso. Por que existem antipatias gratuitas? Nós vamos ver que existem razões específicas para isso. O primeiro tópico que nós colocamos antes de entrar especificamente no Livro dos Espíritos, nas questões do Livro dos Espíritos, é um trechinho que tiramos do livro Inspiração, de Chico Xavier, e Psicografia de Chico Xavier, mais o trecho de Emmanuel, está no capítulo 21, que tem o título Antipatia. E ele diz assim: não ouvides que o passado revive no presente. Quando a aversão te visite o mundo íntimo, à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz,
lembra-te de que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade da reconciliação, ainda hoje, com os desafetos de ontem. Então, nós vemos aqui nesse tópico já uma parte da resposta, né, da questão que nós fizemos hoje. Por que existem antipatias gratuitas? Ele diz aqui, Emmanuel já coloca de cara para a gente, lembrando que, que a gente não se esqueça que o passado revive no presente. Que passado é esse? É o passado de vidas anteriores, de experiências anteriores do nosso espírito, e revivem, né? Por isso que ele coloca revive, não vivem, revivem no presente. Nós somos apresentados às mesmas experiências do passado com um objetivo claro. Isso não é por acaso, é com um objetivo claro. E qual que é esse objetivo? É o objetivo de resolvermos as pendências que nós temos com os nossos semelhantes, resolvermos as nossas pendengas, as nossas insatisfações com os nossos semelhantes, muitas vezes criadas por nós mesmos. É o objetivo da reconciliação, da nossa evolução. Por isso que Emmanuel coloca aqui que muitas vezes, quando essa aversão vem ao nosso mundo íntimo, trazendo ali uma perturbação, trazendo um desconforto, trazendo um desequilíbrio, ele diz que nós temos que, nesse momento, lembrarmos da oportunidade que temos de reconciliação com desafetos do passado. Esse ponto dele é muito específico, ele deixa claro. Se isso chega ao nosso coração, se nós temos esse sentimento perante alguém, nós temos que encarar esse sentimento como sendo uma oportunidade, um momento que Deus dá para a gente para nos reconciliarmos, para nos entendermos. Por isso que quando vimos essa frase de Emmanuel, nós lembramos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, onde Jesus diz o seguinte: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e assim seja lançado à prisão. Não é o objetivo nosso hoje entrarmos aqui nesse estudo do Evangelho, que é muito profícuo e muito profundo, mas ele faz lembrar disso também. Quando Emmanuel colocou ali, quando a gente tiver esse contato que subtrai a nossa paz íntima, vamos nos lembrar, então, da oportunidade da reconciliação, da criação de novas amizades, ver os sentimentos que aquela pessoa nos desperta e usar esses sentimentos para nos equilibrar e para entender que a nossa vida hoje revive o passado, mas não precisa estar sendo executada, sendo cursada conforme o passado que nós cursamos. Nós podemos construir uma nova história a partir desse momento e, com isso, tirar essa mácula, ou tirar essa mágoa do nosso espírito, nódula do nosso espírito também. Essa é um ponto que a gente vê muito aqui nesse slide. Esquecendo, né, Carlos, que o nosso presente é o reflexo das nossas escolhas. Se estamos tendo determinado presente, porque nós escolhemos tomar esse caminho, né? Encontrar com pessoas que nos dizem respeito em outras vidas ou das nossas próprias escolhas atualmente. Como disse, como ele próprio coloca, ele revive no presente o passado, porque nós mesmos escolhemos isso como uma oportunidade de crescimento nosso, de educação, né, de reconciliamento entre almas que têm algum problema. E isso não se dá somente com nossos familiares, nosso círculo mais direto, não. Se dá também com outras pessoas do nosso círculo de relacionamento, muitas vezes, indiretamente, chegam até nós, e essas são oportunidades que nós temos com relação a isso. Tá?
nós lembramos, por exemplo, recentemente estávamos relendo o livro Libertação, de Chico Xavier, e lá se vê o caso de um condenado, inocente que foi condenado, o Jorge, filho de Saldanha, ele é condenado, mas quando ele chega perante o juiz para o julgamento, antes da sua condenação, o juiz já tinha grande aversão por ele, né? Não sabia explicar. Depois, o instrutor Gúbio, no livro, vai explicar que em reencarnação passada eles tinham tido um contato, e esse contato não tinha sido muito feliz. Não vou entrar aqui no comentário do livro, mas mostra essa questão de, muitas vezes, a ligação não é de familiares, às vezes a ligação é fortuita, mas traz essas experiências do passado. Também colocamos aqui, antes de entrarmos efetivamente na questão da noite de hoje, nós colocamos uma questão do Livro dos Espíritos, lá do princípio, quando o Kardec estuda da vida espírita com relação à simpatia e antipatia entre os espíritos, nós buscamos algumas questões para nos dar aí uma visão também desse aspecto do lado espiritual. Item 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E eles respondem: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Entendemos aí que por castigo não é punição, mas por educação, Exato. por disciplina, por entendermos o dever, né, os direitos próximos e nossos. E a gente lembra muito aí, nos remete a isso, quando ele fala o ressentimento do mal, né, nos gera muitas mágoas, quando há no relacionamento uma frustração, seja em qualquer nível, né, de relacionamento, afetuoso, né, romântico, filhos, pais, e todos eles geram esse sentimento de mágoa, ressentimento do mal, né? Então a gente tem que, ele está sempre presente nas nossas mazelas, né? E ele traz muito à tona esses sentimentos de frustração, né? Que a gente espera que o outro nos corresponde e, na verdade, a realidade é diferente daquilo que a gente imagina. Então, a gente tem que ter muita consciência dos nossos sentimentos para que o ressentimento do mal, né, seja a mágoa, não se perpetue. Enquanto estamos a caminho com aquele que nos é difícil o relacionamento, né, seria o melhor que a gente pode fazer. Então, e os espíritos colocaram as duas facetas, né? Ou daquele espírito que já evoluiu e não vê mais problema naquilo que nós fizemos com relação a ele. Por isso que ele fala, segundo o vosso arrependimento, quer dizer, nós é que temos que nos corrigir, e ele já partiu para diante na escala evolutiva e não conta mais aquilo, né? Mas também daqueles que ainda não se aperfeiçoaram. E, nesse caso, ele diz que pode até perseguir em outra vida, em outra existência, né? É um relacionamento, tanto encarnado como desencarnado, é o mesmo tipo de relacionamento. Por isso que talvez a palavra castigo ali é uma palavra que não podemos destacar, né? Não dá força a ela, mas dá a conotação de reparo, né? De renovação que é preciso, e muitas vezes isso aí é preciso com um entrechoque da reencarnação e das dificuldades para nós sabermos valorizar a própria amizade, os recursos que temos em mão. Vamos, então, aqui entrar na primeira questão relativa a esse tópico. São poucas questões, aliás, e a primeira é a 939. E ele diz assim, Kardec pergunta aos espíritos
especificamente essa questão da simpatia e também da antipatia. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido por indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Veja que a questão de Kardec é bem complexa, né? Bem, é o que mais se ocorre. ele é muito observador, então ele está colocando ali aspectos da vida, né? Práticos, quer dizer, ele deixa como que uma união que tinha laços de simpatia pode se tornar antipática. Né? Isso ele vai até detalhar mais para frente. Né? Então, os espíritos respondem: não compreendestes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram encantamento material? Vamos seguir aqui na resposta, que é um pouco maior. E diz o seguinte: não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada, em que lhe supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam as que constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por voltar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição: a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Bem, a resposta foi longa, né? Aqui tivemos que colocar em 3 slides, né? A questão da pergunta, mas é muito frequente nós vemos casos assim, né? E existem uniões de todos os tipos na nossa Terra. Aliás, vale sempre lembrar que a nossa Terra é de provas e expiações. A nossa Terra não é um mundo feliz, não é um mundo ainda onde todas as nossas mazelas estejam resolvidas. E é um mundo de provas e expiações, por quê? Porque aqui estão espíritos. Nós, na nossa Terra, nós temos espíritos, como nós mesmos, e estamos em dificuldade na nossa evolução espiritual. E ainda necessitamos ser provados na nossa justeza, na nossa na prática da lei do amor, da caridade, da justiça. Nós precisamos ser testados. Muitas vezes até precisamos passar pelo aguilhão da dor para poder caminhar com mais segurança. É assim que também nos relacionamentos isso ocorre. Nós temos diversos tipos de relacionamento. Ele citou aqui vários na resposta dele. Né? Ele citou o caso onde as pessoas que se acreditam perdidamente apaixonadas, mas estão muito ligadas somente ao encantamento material. Estão ligadas somente à questão física. Né? E quando cessa esse encantamento material,
esse também, esse encantamento se encerra e aí aparecem as verdadeiras questões do espírito e a verdadeira realidade do espírito. Por isso que ele coloca, no continuidade da questão... Vale a pena lembrar, aí embaixo no outro, Uhum. o encantamento material. Nós já estudamos sobre a paixão. E isso cabe aí em relembrar, né, o que é a paixão. Nós estudamos na pergunta 907, né, e o Kardec pergunta se é válido nos apaixonar, se é legítimo, né, vamos assim dizer, nos apaixonar. E os espíritos nos colocam claramente que a paixão, ela obedece uma ordem natural, e ela foi colocada para nós, né, apresentada a gente, para um bem, para buscarmos uma evolução, para um bem nosso. O que nos coloca no sentido negativo, destruidor, é o mau uso que fazemos da paixão. Isso. Né? Então, veja só, a paixão, se ela é de uma ordem natural, é aquela que nos aproxima, é aquela ânsia que nossa alma, nosso espírito tem na projeção, tanto para por um objeto, tanto para uma pessoa, né? Que você se apaixona. Agora, se você deixa colocar as suas mazelas, né? Você vai dificultar que essa paixão transforme num sentimento de amor, né? Se você o sufoca, essa paixão que foi criada para o nosso bem, né? Se você desfoca ela realmente ela vai criar relacionamentos difíceis de se concretizar. Né? Então, esse encantamento principal, primeiro, ele é positivo, porque ele faz atrair os homens, né, as pessoas. Agora, o que fazemos com isso, né, transformar a paixão em amor, isso é que é o decorrer da vida. Isso cabe a cada um, né, o tratamento que dá esse encontro das almas. Muito legal, sabe? Esse aspecto que o Emmanuel coloca muito no livro Vida e Sexo, que nós vamos até tirar alguns extratos aqui, mostrando como é intrincado isso, né? Como que nós temos que evoluir disso aí. Então, muitas vezes, quando nós começamos a conviver com alguém, é que começamos no compromisso comum e começamos a ver as falhas, os problemas que cada um de sua parte tem, e aí preciso ter muita paciência, entendimento, compreensão, para podermos superar as dificuldades que venham surgir. E nesse relacionamento, nós vemos que existem muitas alternativas, ou muitos viés, um do compromisso comum de outras vidas, outra de uma missão que pode estar estabelecendo ali para a recuperação de alguém, né? Outra da escolha do livre-arbítrio para aquele tipo de relacionamento, né? Mas, como ele diz aqui, dentro desse rol de opções, nós temos sempre a oportunidade de construir uma boa relação. Como ele diz ali, mesmo aqueles que não se conhecem muito bem, eles têm tempo, num relacionamento maior, de se entender, se respeitar e criar ali uma vida, um relacionamento reciprocamente duradouro, como ele coloca. E coloca assim, vivendo realmente com a pessoa, é que poderá apreciá-la. Então, olha aí como que ele vê a transformação da paixão, né, do encantamento, do aspecto físico né, do encantamento a princípio, vai se transformando, vai se tecendo na convivência, né, o sentimento mais profundo, mais sincero. Aí entra, não só conhece as pessoas pela aparência, mas vai conhecendo as suas ideias, a sua história, as suas atitudes, e aí o amor vai se despertando, né? A consciência dele vai se despertando. E às vezes ele coloca ali, cumpre, não se esqueça de que é o espírito que ama e não o corpo. Quer dizer, muitas vezes nós nos enganamos disso, né? E
Por isso que ele coloca esses dois tipos de afeição, do corpo e da alma. Sim, mas eles é um conjunto, né? A do corpo seria a atração, né? A paixão, mas é a atração, que é uma lei magnética da própria lei natural, né? E a da alma é o complemento, fundamento. Então, ele explica, né? Quando Kardec pergunta sobre por que algumas afinidades no início depois se tornam em ódios, né? É porque ele coloca aí, claro, que às vezes passam as ilusões, né? E se desfaz aquele encantamento inicial, e aí muitas vezes, não sabendo se entender, respeitar, aí o relacionamento vai cair no campo do mesmo, pode até cair no campo do ódio. Porque é no relacionamento que você vai tecendo as suas experiências, né? É no relacionamento que você vai trocando com o outro, o outro te leva a saber até como você é, mediante as atitudes dele, da pessoa. Então, vai aparecendo os verdadeiros objetivos de cada um. Então, o Jung sempre fala assim, que faz parte do amor a profundidade e a fidelidade do sentimento. Sem elas, não seria o amor, sim apenas o nosso capricho. Então, ou seja, sem essa profundidade de entendimento, né, ele decai, ele morre, porque não houve profundidade, não houve fidelidade de sentimento. Então, ele apenas é um capricho, e aí a pessoa parte para a desilusão e parte para outros relacionamentos. Né? Muito bem. Nós vamos ver aqui também, já como citamos lá do Vida e Sexo, tem outro fator que influencia também. Está no livro Vida e Sexo, no capítulo 3. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou, mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que, então, se matriculam na escola da laboriosa responsabilidade. Então, isso aí a gente vê muito nos romances, né, de Emmanuel, nos romances espíritas. A gente vê todo esse cenário de que influenciamos e somos influenciados. Então, nesse contexto todo, o mais interessante, né, o que seria o melhor desenvolvimento para a nossa própria alma, é sermos honestos conosco mesmo e com aqueles a quem nos afeiçoamos. Por isso que Emmanuel coloca aqui que, além desses fatores que foram colocados na questão anterior, né, da própria simpatia entre as almas, da própria atração física, né, pela beleza do corpo, e aí nos envolvendo na questão do corpo, né, como ele colocou aqui na resposta dos espíritos anteriormente. Ele também coloca um outro aspecto aqui, que é da influência dos espíritos, que, pela programação que estabelecemos, estão desejando reencarnar. Então, existe aí também a influência dos espíritos no jogo afetivo, fazendo, muitas vezes, um encontro circunstancial entre as pessoas, a corporificação, como ele coloca ali, a corporificação de um futuro lar por esses compromissos assumidos dentro da mesma esfera de pensamento, da mesma esfera de ação. Então, existe esse ponto que não pode ser desprezado,
que é da influência espiritual em torno de nós, como sabemos que os espíritos sempre estão nos influenciando, e estão sempre nos estimulando também e promovendo novas experiências para nós. Então, se nós estamos ligados aos espíritos do bem, pelo nosso pensamento, pela nossa prece, pela nossa atitude, nós sempre teremos o reforço dessas influências positivas. Não quer dizer que não tenhamos as outras influências, elas vão sempre surgir, mas essas influências positivas vão reforçar a nossa atitude em direção da nossa felicidade, que é relativa na Terra, porque, como sabemos, na Terra, nós estamos aqui para resolver algumas pendências espirituais que nós temos conosco mesmo e com o nosso semelhante. É dessa forma que esse ponto colocado por Emmanuel no Vida e Sexo também tem que ser lembrado. André Luiz nos dá uma pontada de esclarecimento quando diz o seguinte: recordemos, todos necessitamos um dos outros. E as palavras simples e espontânea é a chave da simpatia. Quer dizer, se nós queremos desenvolver a simpatia, se nós queremos desenvolver a amizade para aqueles que nos cercam, afastar de nós a antipatia, nós podemos construir, sim, esse destino. Nós podemos construir esse retorno para nós próprios. Não só com aqueles que nós estamos mais ligados, mas sim todos com aqueles que nós convivemos. Por isso que ele diz que a palavra espontânea é a chave para a simpatia. E está no livro Busca e Acharás, no capítulo 30, essa recomendação. O livro, aliás, nesse capítulo 30, tem o título Conquistando a Simpatia. Vale a pena buscar esse livro, Busca e Acharás. Não? Você combinou buscar o livro Busca e Acharás, e lá nesse capítulo, que é Conquistando a Simpatia, porque lá ele dá várias dicas, várias recomendações para que a gente possa exercitar aí a simpatia para o nosso semelhante. Vamos aqui para a questão, então, 940, que é a próxima questão do Livro dos Espíritos desse tópico. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? E os espíritos respondem: amaríssimo, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois dessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Então, ele pergunta, né? Kardec tenta compreender, aprofundar mais, né? Sobre os desenganos quando há um casamento, né? E os espíritos respondem muito claro para a gente, que a gente entende entre linhas, né? Que ele não é a favor do divórcio, mas ele questiona que é o mal dos melhores, né? Isso a gente consegue compreender na entrelinha. Porém, a gente perde a oportunidade de crescer, né? Se Deus os juntou, se a vida nos colocou no mesmo cenário, é por algum motivo. Perdemos a oportunidade de uma afeição mútua, de um respeito dentro do limite, né? A oportunidade de crescer junto. Então, ele fala, se a gente nos foca o nosso orgulho, a nossa ambição acima de um relacionamento onde eu posso exercer
a compreensão, a paciência, o respeito, né? Aí realmente há um sofrimento de ambas as partes, né? E que se perde todo o trabalho da espiritualidade, se perde todo o trabalho da oportunidade que temos quando a vida nos coloca diante de uma outra pessoa e a gente perde o rumo das coisas, né? Então, a gente tem que se dar o melhor de si, né? Já que houve a união, os Espíritos nos colocam que é o melhor que a gente pode fazer para que aquilo perpetue, né? Principalmente pelos filhos, né? Pelo um companheiro que a vida nos trouxe, seria o ideal, porque são oportunidades de crescimento. Pois é, então, essa resposta dos espíritos deixa claro que realmente, quando falta simpatia entre os seres, fica difícil, né? Mas ela pode ser construída, como a Jussara colocou aqui. E a maioria das vezes, esse tópico que ele colocou está ligado à culpa nossa, à nossa ação, né? Muitas vezes dando mais valor à questão social, o casamento por questão social ou por questão financeira, e não à real união das almas. Tá? Então, muitas das vezes, isso é uma imposição feita a nós e muitas vezes escolhida por nós mesmos, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, para a nossa recuperação espiritual, para o nosso aprendizado, para que estarmos juntos com aqueles com quem nós temos compromisso, mas em outras vezes são também culpa da nossa felicidade, é culpa de nós mesmos, que não soubemos cultivar a simpatia ou que nos fixamos demais nos aspectos sociais, como diz ali, a satisfação do orgulho e da ambição, né? Através da interesse da projeção social ou do projeção financeira. Essas questões são muito amplas e nós não podemos dizer que o caso A, ou B ou C se refere a isso. Nós temos uma grande diversidade de fatos, de experiências, mas a essência é a mesma. A essência é da lei do amor entre os nossos semelhantes e do respeito que nós devemos com os nossos semelhantes. Essa é a essência. E o que os espíritos trazem muito para a gente, que eu volto a falar daquela pergunta 907 sobre as paixões, o que os espíritos nos alertam, né, é que nós não devemos dedicar as nossas paixões a prejuízo do outro, né? Devido à minha paixão, eu prejudico o terceiro. Então, é aquela história, né? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente cativa. Isso. Né? Então, se a gente se propõe, né, se ver apaixonado por determinadas pessoas e tudo, a gente tem que assumir responsabilidade mediante aquilo e não me apaixonando toda hora, né, à torta e à direita, como se deve fazer isso durante o período da adolescência, né? Por isso existe essa fase da adolescência, na busca daquele que me complementa. Então não os espíritos nos colocam muito claro isso. Deus não obriga a ninguém viver junto quando há um desgastamento ao extremo. Porém, você não pode sair se apaixonando torta e direita, porque você cria laços, você cria compromissos. E nessa vida a gente está tentando melhorar os compromissos. Vamos dizer, Emmanuel coloca aqui para a gente na questão seguinte, nós somos lá em Vida e Sexo novamente, no item do casamento, capítulo 7, ele vai deixar aqui uma explicação bem clara para a gente. Ele fala assim, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões dos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum.
Ele deixa claro, bem claro aqui, mano, que não existe nas nossas relações afetivas nada que seja sem um princípio kármico. Tem razões de princípios kármicos. Pode até ter sido criado por nossa iniciativa, do nosso livre-arbítrio, mas ali se aproveita para se resolver questões que temos com o nosso passado, com a nossa necessidade de aprendizado, com a nossa necessidade da vivência do amor ao próximo. Já que a gente está num mundo de provas e expiações. Provas e expiações. Né? Então, esse tópico de Emmanuel esclarece muito para a gente. Aí a gente também vai colocar um tópico aqui que Chico Xavier coloca sobre a questão. Nós vamos buscar no livro Evangelho de Chico Xavier, de Casa Bacelli, dos itens 245 e 246. Aí Chico diz assim: hoje todas as pessoas estão com pressa. Quando alguém burla um lugar na fila, rebelamo-nos. Não estamos endossando a desordem, mas precisamos compreender. Precisamos pensar na questão da parcela, porque a surra vem no fim do dia. Briga dentro de casa, crime, delinquência. No fim do mês, a surra já é um câncer de primeiro grau, uma obsessão começante. Um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Talvez que 60% a 80% de nossas doenças, ou os donos das doenças, foram adquiridos através dos choques, da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. O mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas uma franqueza que joga todo mundo no chão não vai ser a franqueza que ajude. Né? Então, essa palavra do Chico é interessante para a gente meditar. Né? 60% ou 80% de nossas doenças foram adquiridas através do choque, são adquiridas através do choque, da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. E aí a gente tem que pensar da qualidade do nosso relacionamento. Da qualidade do nosso relacionamento. Por isso que trouxemos isso aqui, para mostrar o quanto nós precisamos cuidar do nosso relacionamento, o quanto nós precisamos tomar aí uma dianteira na ação do perdão, da compreensão, não nos rebelarmos contra as situações que enxergamos ao nosso derredor, mas sim contribuirmos da nossa parte para a redução do crime e da delinquência. Então, ele mostra muito claro que, quando nós temos a franqueza, temos que cuidar para que essa franqueza não venha a derrubar todo mundo. Né? Então, os espíritos sabem fazer isso como ninguém, os espíritos superiores. O próprio Jesus, né? Em momento algum, Jesus usou toda a sua sabedoria, né, para ser cruel. Ferir alguém. Né? E ele conseguiu dar todo o esclarecimento que tinha que dar. E os espíritos superiores são assim. Né? Eles também nos ensinam, mostram o caminho, por isso que a gente tem que ler, tem que estudar, para a gente ver esse caminho que eles mostram. Aí, como o Chico fala aqui também, já dá um caminho para a gente, né? Conviver, viver não é difícil, conviver é que é. Então, a gente tem que saber conviver, trabalhar entendendo e respeitando o nosso próximo. Porque é nesse relacionamento que, na verdade, né, o Mário Barbosa falava muito isso. Eu aprendo a viver com o outro, porque é o outro que vai me mostrar quem eu sou, como eu ajo, o que eu penso. É no relacionamento com o outro que a gente vai construindo isso. Assim mesmo. Agora, a questão seguinte, também é do Livro dos Espíritos, e Kardec vai fazer um link com outro lado, que é o da vítima. Né?
É o item A, né? É o 840A, é um prosseguimento da questão anterior. Mas, neste caso, não há, então, quase sempre uma vítima inocente? É a questão, né, de que quando eu apaixono, posso apaixonar por um objeto, mas eu posso apaixonar por uma pessoa, e essa pessoa, né, ela cria laços, né, e ela vai estar inocente, né? Ela é vítima só do meu querer, né, do meu capricho, e essa pessoa? Então, os espíritos respondem: e para ela é uma dura expiação. Então, há uma vítima e para ela é uma expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma em sua fé no futuro, aurirá a consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraqueceram, as causas dessa desgraça íntima também desaparecerão. Então, o que os espíritos colocam para a gente? Se ela é vítima, ela também é um aprendiz. Não é? Isso. Então, podemos ser vítimas? Sim, mas nós somos um aprendiz da vida. Né? Não é isso? Todos nós. Entender que Deus não abandona ninguém e que todos nós estamos num caminho para um futuro melhor. Temos que ter fé, né? Superar essa dificuldade que é transitória com fé, né? Confiança. É um aprendizado para a pessoa, né? É um aprendizado para que ela possa focar nela mesma, não é? É um aprendizado. Então, tudo na vida são experiências, né? E quem é que já não passou por esse sentimento? E, no entanto, como ele diz ali embaixo, irão desaparecer. É mais um aprendizado. Basta de como essa vítima se encontra. Se ela está no estágio ainda de infantilidade, ela pode cair em desgraça, vamos assim dizer, né? E que aí vai virar um círculo vicioso, né? Vai atrás daquela que lhe causou sentimento de destruição e tudo. E se encontra, como ele fala, uma alma que já tem uma fé no futuro, uma alma que já se encontra, né, no seu devido valor, buscando a si mesmo, é mais uma experiência. Né, e, porventura, vai por isso aparecer. que ele coloca ali, que a responsabilidade de quem age, criando complicadores para o semelhante, né? Principalmente no relacionamento, é dela, então, dessa pessoa. Então, ela vai assumir essa responsabilidade. E a que está sendo vítima, né, ela está se livrando da situação. Né? Se ela souber trabalhar com paciência, com calma, com resignação e entendimento que aquele momento é passageiro. Então, isso que os espíritos explicam para a gente. Buscamos aí, para entender sobre isso com mais cuidado e ver o outro lado, que é o lado lá do mundo espiritual, a questão 297 do Livro dos Espíritos. E eles perguntam assim, Kardec, continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Consagrar na Terra, quer dizer, se essa afeição mútua continua lá no mundo espiritual, né? Se consagramos aqui na Terra, responde os espíritos, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Essa resposta dos espíritos reforça, né, as respostas anteriores, né, que no mundo espiritual nós vamos estar no meio dos afins, daqueles que nós temos, com quem nós temos ligação simpática, com quem nós vibramos em mesma sintonia, tanto no caminho do equilíbrio quanto do desequilíbrio. Agora,
a afeição que nós tínhamos aqui na Terra, se ela estava originada, estava baseada nas questões físicas, ela será dissipada, desaparece lá no mundo espiritual, porque lá essas questões físicas não têm um valor, né? Não tem tanto valor. O que tem lá é o lado moral, o lado espiritual, o lado da bagagem que nós podemos trazer dentro de nós no campo moral. Então, essa é a questão que eles colocam. Essas afeições são relacionadas às questões do espírito, elas permanecem. Se elas são relacionadas à questão material, como status social, como recursos financeiros, como uma projeção de interesses físicos, então eles se apagam. Então, esse é o ponto que eles esclarecem. E na questão seguinte, Kardec pergunta um pouquinho mais aos espíritos sobre esse assunto. Podem tornar-se de futuro empáticos? Espíritos presentemente não são? Todos o serão. Um espírito que hoje está no hemisfério inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Ele explica bem aí, né? Isso, quer dizer, se essa questão é importante colocar, porque é o seguinte, aqueles espíritos que aqui na Terra não são simpáticos podem se tornar simpáticos lá no mundo espiritual, porque ele falou assim, primeiro ele pergunta, aqueles que eram aqui tinham um relacionamento simpático vão permanecer no mundo espiritual? E agora ele faz o outro lado, ele pergunta assim, e aqueles que não são simpáticos, né? Não são simpáticos hoje aqui na Terra, poderão ser no mundo espiritual? E ele diz claramente que o que a gente já entende, que à medida que os espíritos evoluem, todos eles fazem parte, todos nós vamos fazer parte de uma classe de espíritos que e pode ser considerado superior. E se chegarmos a essa classe, né? esse é o objetivo, e chegando a essa classe de aperfeiçoamento, não faz sentido ter rusga ou discussão, ou não ter simpatia com um ou outro por uma questão ou outra. Tudo tem que ser resolvido. Para chegarmos a um ponto mais elevado na hierarquia espiritual, nós não podemos carregar esse peso, não podemos carregar esse fardo. Todos entre nós temos que estar simpáticos, colaborativos, entendendo o lado do outro. Tá? Então, se fará toda a dissipação desse mal e dessas questiúnculas que são de passado. Principalmente no mundo espiritual, onde a gente tem o contexto todo da nossa vivência, de outras vidas, é tudo relembrado. Então, você conhece com mais amplitude, né, a razão da ligação com aquele outro espírito. Pois é, a resposta, então, é sim, se tornarão esse é o objetivo, simpático, né? Mas em determinado ponto de evolução. Porque enquanto nós estivermos muito apegados aqui aos interesses materiais, nós ainda vamos cultivar no nosso coração o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso nos afasta do nosso semelhante. Porque nós voltamos a atenção só para o nosso interior, como centro do mundo, como não somos, nos perdemos nessa realidade, perdemos muito tempo para até sintonizar com o caminho certo, que é o caminho do altruísmo, da compreensão do nosso semelhante. Existem vários exemplos desses nos livros. Isso. A gente pode ver. Naquela questão que ele colocou, né, ele também faz uma segunda observação. Podem deixar de ser simpáticos uns aos outros dois espíritos que já o sejam? Quer dizer, dois espíritos que são simpáticos podem deixar de ser simpáticos? Aí ele diz, certamente, se um deles for preguiçoso.
Né? Quer dizer, se um for preguiçoso, ele não estará mais chamando ali a simpatia do outro, porque nós vemos isso no dia a dia, no nosso relacionamento, quando muitas vezes pessoas se afastam entre si por não terem mais Caminhos interesses em diferentes. comuns. Né? Então, aquele que quer evoluir, aquele que quer progredir, não fica mais preso naquele que quer ficar estacionário. Né? Então, por isso, ele diz que a simpatia que existia entre eles, momentaneamente vai deixar de existir por causa disso. Né? E ele deu claro o exemplo, quando um deles for preguiçoso, quando não quiser também crescer, não quiser evoluir. E nós vimos isso também nos relacionamentos, né? Os relacionamentos não vão para frente quando um não quer crescer, não quer progredir, Amadurecer, quer ficar amadurecer. na Né? infantilidade. Pois é. Então, vemos aqui que podemos chegar à mensagem de Emmanuel. Emmanuel vai nos dar aqui o esclarecimento sobre estas questões de uma forma a fechar o entendimento sobre a questão da simpatia e antipatia. Ele diz assim, também no livro Inspiração, de Chico Xavier, no capítulo 21, que trata de antipatia. Vamos prestar atenção, porque ele diz isso aqui, são 2 slides, onde ele resume essa questão de uma forma bem efetiva. Ele diz assim: recorda que, se o amor nos eleva aos cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de teus desejos, em benefício da própria felicidade. A aversão quase sempre destaca-se de improviso, no ambiente mais íntimo de nossa experiência em comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender. Então, nós vemos que, se o amor nos eleva, o ódio nos rebaixa aos vales de sombra. E ele deixa claro isso aqui, que para a nossa felicidade, nós temos que, quando notamos a aversão, nós temos que, então, buscar vencer esse desafio na nossa capacidade de auxiliar e compreender. Então, ele deixa aí essas 2 palavras que conjugam a ação que nós temos que ter para vencer a aversão, né? Já que nós estamos tratando de uniões antipáticas. Qual é? Auxiliar e compreender. Ele vai aqui também estender o aprendizado, dizendo assim: assinalando-a no lar ou na vizinhança de teu círculo de trabalho ou no santuário de tua fé, roga ao Senhor, através da oração, para que as tuas energias se refaçam, de modo que a treva te encontre o sentimento por bênção de luz, exemplificando a fraternidade e o entendimento, o sacrifício e o perdão. Então, mais uma vez aqui, Emmanuel vem nos dar o fechamento, vem nos dar o entendimento, né, de como nós devemos proceder, que é realmente vencer em qualquer lugar que nós estejamos, ou no lar, ou no ambiente com que nós convivemos, de trabalho, né, nós temos que rogar a Deus energias para dissipar toda o sentimento que não seja aquele de fraternidade, de entendimento, de sacrifício e de perdão. Esse é o maravilhoso ensinamento que o Emmanuel deixa para a gente. E aí, gente, nós voltamos àquela questão que colocamos no início. Por que existem as antipatias gratuitas? Fica claro, durante o estudo de hoje, que essas antipatias gratuitas surgem
do nosso proceder, e surgem, muitas das vezes, dos nossos encontros com pessoas com quem nós temos relacionamento, não tivemos relacionamento no passado. Como diz Emmanuel lá, nós somos um reviver do passado no presente. E aí surgem essas antipatias gratuitas, que, na verdade, são experiências que nós vivemos que estão sendo avivadas novamente no nosso dia a dia. Para isso, para superar isso, para vencer essa dificuldade, dá aqui a palavra final, Emmanuel. Nós temos que exemplificar a fraternidade, o entendimento, o sacrifício e o perdão. Então, é a recomendação que nós não podemos esquecer. Não é fácil, mas entendendo o que nós temos que fazer, nós já temos meio caminho andado para conseguirmos chegar lá. Então, é assim, amigos, que chegamos ao nosso momento de oração, ao final do nosso estudo de hoje. E vamos, então, pedir a todos que tragam para junto de si o seu copo de água fluidificada, para ser fluidificada, e agora mentalizem a todos no seu lar, mentalizem a todos com quem tem um relacionamento difícil, pedindo por eles também, como pedindo para aqueles nossos entes queridos. E lembrando da imagem de Jesus, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine os passos para a caminhada que temos aqui na Terra. Senhor, que possamos entender as tuas lições, que possamos de coração aberto colocá-las em práticas, que possamos a todo instante entender o nosso semelhante, aquele que cresce conosco, aquele que busca a luz como também nós buscamos, e aquele com quem construiremos um futuro melhor, vencendo, Senhor, todas as antipatias, todas as dificuldades que temos com aqueles que partilham conosco o caminho da vida. Possamos, com a tua orientação, com o amor que provém do teu coração, colocar no nosso dia a dia a experiência da fraternidade, a experiência da compreensão e do respeito ao próximo. Assim, Senhor, lembrando a prece que nos ensinastes como um farol de luz, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livre de todo o mal, hoje, agora e sempre. E assim seja.